Olá, pequenos cientistas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai corrigir a nossa atividade de revisão que eu passei na aula de ontem, certo? Então, peguem o caderno de vocês, com a atividade, para a gente começar a corrigir esse exercício, para que vocês possam utilizar para estudar para a prova, que vai ser na próxima semana, certo? Então, vamos lá! Agora, com o caderno em mãos, nós vamos começar a corrigir nossa atividade. Na primeira questão, eu perguntei para vocês o que é astronomia e qual a importância da astronomia na história da humanidade. Pois bem, a astronomia ela é uma das ciências mais antigas que nós temos até hoje, que busca estudar o universo e todos os corpos celestes que estão dentro desse universo, né? A astronomia é uma palavra grega que significa estudo dos astros. Então, isso é a astronomia. Mas aí qual a importância da astronomia? Através da astronomia, dos estudos astronômicos, nós conseguimos, nós, humanidade, conseguimos realizar eventos muito surpreendentes, como pisar na Lua, como explorar outros planetas, como descobrir novas galáxias. Tudo isso foi a partir de estudos astronômicos. A importância da astronomia está dentro disso, de nos possibilitar conhecer outros corpos celestes, conhecer a história de formação desses corpos celestes, conhecer a história de formação do universo, do sistema solar, dos planetas, de outros astros. Então, a gente, quando fala da importância da astronomia, é de ela nos possibilitar o estudo desses corpos celestes de uma forma geral. E também de a gente tentar não só saber o que aconteceu há bilhões de anos atrás, quando a humanidade ainda não existia, mas também de prever, de uma certa forma, o que possa acontecer no futuro próximo aí, com relação a fenômenos naturais. Quem respondeu nesse sentido de dizer o que é astronomia e qual a sua importância, sua aplicação, está corretíssimo. Na segunda questão da nossa atividade, eu perguntei para vocês o que é o Big Bang e quando ele aconteceu. Vamos lá. O Big Bang, ele é a teoria mais aceita na comunidade científica atualmente, que fala sobre a formação do universo, de como se formou o universo. O Big Bang ele aconteceu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás e ele explica como surgiu o universo. Essa teoria ela diz que toda a matéria que existia estava concentrada em um único ponto. Lembram disso? Eu falei na sala de aula que tudo que existia era um único ponto. Em algum momento esse ponto ele explodiu e essa matéria ela que estava ali presa nesse único ponto de forma muito densa, ela explodiu e começou a se expandir. E aí essa expansão formou o universo, certo? Os astrofísicos, que são os cientistas que estudam o universo através das leis físicas, eles deram o nome para essa grande explosão de Big Bang, justamente porque Big Bang significa grande explosão no inglês. Então, quem respondeu essa pergunta nesse sentido de dizer o que é o Big Bang, quando ele ocorreu e como aconteceu essa grande explosão, sua resposta está corretíssima. Na terceira questão, eu pedi para vocês definirem e citar um exemplo de planetas, de asteroides, de satélites naturais, de nebulosas e de estrelas. Certo? Percebam que todos eles são corpos celestes. Os corpos celestes eles são estruturas físicas presentes no espaço, no universo. Vamos começar aí pelos planetas. Os planetas eles são corpos celestes que não têm nem luz e nem calor próprio. Geralmente eles são arredondados, pelo menos os que nós conhecemos até hoje são arredondados. Nós trazemos aí para o planeta Terra, que é um planeta de forma arredondada, só que a gente viu que o formato da Terra ele não tem um formato chamado de geóide, que é o formato de uma superfície mais irregular, mas a Terra ela tem esse formato de esfera, com uma superfície irregular, é o formato do nosso planeta. Os planetas eles têm
gravidade própria. Também é uma característica de cada planeta ter a sua própria gravidade. E todos os planetas, eles giram em torno, né, eles orbitam ao redor de uma estrela maior, que no caso a estrela que eu estou me referindo é o Sol, que é a estrela do nosso sistema solar. Depois dos planetas, nós temos aí os asteroides, que também são corpos celestes. Eles podem ser rochosos e metálicos, eles são geralmente pequenos e fazem parte aí do sistema planetário, certo? Os asteroides estão aí junto com os planetas girando ao redor do Sol. Então, eles fazem parte desse sistema também. Depois de asteroides, nós temos aí os satélites naturais. Os satélites naturais, eles também são corpos celestes, que não possuem luz própria e eles são iluminados também pela luz solar, certo? Assim como os planetas. Os satélites naturais, eles são, assim como os planetas, chamados de corpos iluminados, ou seja, corpos que não possuem luz própria. Um exemplo de satélite natural que a gente conhece é a Lua, que é o nosso satélite natural, né? O satélite natural da Terra. Depois dos satélites naturais, nós temos as nebulosas. As nebulosas, elas são corpos celestes. Elas parecem manchas esbranquiçadas e elas são formadas basicamente de poeira cósmica, que é uma poeira vinda da destruição de outros corpos celestes e também de vários tipos de gases. São esses dois que formam aí as nebulosas. E por último, nós temos as estrelas, que também são corpos celestes. As estrelas, elas são astros luminosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas são astros que produzem luz própria, certo? Elas são constituídas principalmente por gases, que são quais gases? Principalmente o gás hélio e o gás hidrogênio, que estão aí submetidos a altíssimas pressões e temperaturas nessa estrela. Um exemplo de estrela, nós temos aí o nosso Sol, que é a nossa estrela do sistema solar. Então, quem respondeu toda essa questão falando o que é cada um desses corpos celestes e citando o exemplo, né, dos planetas, de satélites naturais, de estrelas, está corretíssima a sua resposta. Na quarta questão, eu pedi para vocês falarem o que é um planeta rochoso e o que é um planeta gasoso e citar exemplos aí dos planetas que formam o sistema solar. Pois bem, os planetas, a gente viu que eles são corpos celestes arredondados, né? Que têm uma gravidade própria, que orbitam ao redor de uma estrela e eles podem ser rochosos ou gasosos. Por isso que a gente tem aí essa classificação de planetas rochosos e planetas gasosos. Vamos começar pelos rochosos. Os planetas rochosos são planetas que têm muitas rochas na sua composição. Rochas em estado derretido e rochas em um estado sólido. Quais são os planetas rochosos que estão presentes no nosso sistema solar? São os 4 primeiros planetas, né, os mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses 4 planetas são considerados planetas rochosos, porque eles têm aí muita rocha na sua composição. Quando a gente pensa nesses planetas, vamos trazer aqui para a nossa vivência, que é a Terra. O planeta Terra, ele tem rocha em estado derretido, presente aonde? No manto da Terra, que é uma das camadas da Terra, e é o que a gente conhece aí como magma. O magma, eu falei para vocês lá na aula de camada da Terra, que o magma ele é basicamente rocha derretida, certo? E nós temos rocha também em estado sólido aqui na Terra, que está presente na nossa crosta terrestre. Isso é um exemplo aí para vocês entenderem o que é um planeta rochoso. E quem são os planetas gasosos? Os planetas gasosos são os planetas formados basicamente por gases, que são os 4 últimos planetas do nosso sistema solar, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses 4 planetas são chamados de planetas gasosos, porque eles são basicamente formados por gases. Na quinta questão, eu pedi para vocês falarem sobre as condições presentes no planeta Terra que favorecem a existência de vida. Por que que o nosso planeta é o único planeta até hoje que se sabe que tem vida? Uma dessas condições, que a gente viu lá na nossa aula de condições para a vida na Terra, é a distância da Terra em relação ao Sol. Uma outra característica é os movimentos da Terra, certo? A Terra ela realiza vários movimentos, mas os que a gente mais estuda e que
para nós, o que é mais importante é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, vocês vão falar de cada um desses movimentos. Qual é a consequência do movimento de rotação? Qual é a consequência do movimento de translação? A gente vai ver aí que é a formação dos dias e das noites e a formação das estações do ano. Então, é dentro disso que vocês precisam aí responder essa questão da nossa atividade. Quem respondeu assim, está corretíssima a sua resposta. Na sexta questão da nossa revisão, eu pedi para vocês caracterizarem as camadas da Terra e dizer, por exemplo, qual é a localização dessas camadas, a composição dessas camadas. Pois bem, vamos lá. A Terra, ela é formada por 3 camadas concêntricas. O que são essas camadas concêntricas? São camadas que estão em torno de um ponto central. Eu mostrei para vocês na aula de camadas da Terra que esse ponto central é o núcleo. Quais são essas camadas concêntricas? Nós temos aí a crosta terrestre, que é a camada mais externa do planeta Terra, que abriga a vida, é a camada que envolve todas as outras camadas. Ela é sólida, constituída basicamente por rochas. Essa é a crosta terrestre. Então vejam que a gente falou a localização, que ela é a camada mais externa, e a gente falou aí a composição dessa camada. Depois da crosta terrestre, nós temos o manto, que é a camada que fica logo abaixo da crosta terrestre, e ela é formada pelo magma. O que é o magma? A gente já falou na aula de hoje que o magma é basicamente rocha derretida. Então, o manto ele vai ser formado aí pelo esse magma, que é o que a gente conhece como lava vulcânica, só que ele é magma quando está no interior da Terra, e quando os vulcões eles entram em erupção, eles jogam esse magma para fora desses vulcões, e aí eles passam a ser lava vulcânica, né? Não mais magma. E por último, nós temos a nossa última camada do planeta Terra, que é o núcleo. O núcleo, ele é a camada mais interna do planeta Terra. Ele pode ser dividido em 2. Nós temos o núcleo externo, que é formado basicamente de ferro e de níquel, que a gente vai chamar aí de NiF, que é simbolizando a presença de níquel e de ferro. Nós vamos ter também o núcleo interno, que é formado basicamente de ferro sólido. Esse núcleo, né, tanto o núcleo de uma forma geral, tanto o interno como o externo, ele pode chegar a temperaturas de quase 6.000 graus Celsius. Então, ele é aí o nosso ponto central do planeta Terra. Na sétima questão, eu pedi para vocês falarem sobre as rochas, para vocês diferenciarem os 3 tipos de rochas que nós temos, falar sobre o seu processo de formação e citar exemplos. Pois bem, nós vimos na nossa aula de rochas que nós temos 3 tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. São esses 3 tipos que nós temos. Aí, quando vocês vão falar das rochas ígneas ou magmáticas, vocês vão falar que essas rochas, elas são chamadas assim porque são rochas que se formam a partir do magma, e que a gente pode aí dividir essas rochas em rochas magmáticas intrusivas, que são essas rochas que se formam ainda no interior dos vulcões, na parte interna dos vulcões ou na parte mais de baixo dos vulcões. E um exemplo de magmáticas intrusivas é o granito. O granito ele é uma rocha magmática intrusiva, porque ele se forma aí no interior dos vulcões ou nessas porções abaixo dos vulcões, que é chamado de bolsões dos vulcões. É nesse sentido que vocês têm que responder essa questão. E aí vocês também podem falar das magmáticas extrusivas, que são essas rochas que se formam na parte externa dos vulcões, aí na superfície terrestre. Um exemplo dessas rochas é a pedra Pómez. Eu mostrei para vocês o exemplozinho da pedra Pómez, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Essa pedra Pómez ela é muito utilizada por nós para lixar o pé, e a gente pode comprar facilmente na farmácia esse tipo de rocha. O nosso segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares, que são chamadas assim porque são rochas formadas a partir de sedimentos. Esses sedimentos, eles são vindos de outras rochas, né? São rochas que se formam a partir de outras rochas. Vamos entender. As rochas, né, com o tempo, elas vão começando a ser degradadas, pelo processo aí que a gente chama de intemperismo, certo? Então, essa rocha ela vai sendo degradada.
Os fragmentos dessas rochas, eles vão ser levados aí ou pelo vento ou pela água para outros locais, certo? E esse processo a gente vai chamar de erosão. Nós vimos isso na nossa aula de rochas. E é através desse processo, né, desse carreamento desses fragmentos para outros locais que a gente vai começar a ter a formação dessas rochas sedimentares. A gente viu que para que essas rochas se formem, elas vão passar aí por algumas etapas. São 3 principais etapas, que é a sedimentação, a compactação e a cimentação. São essas 3 etapas que precisam acontecer para que a gente tenha a formação de uma rocha sedimentar a partir desses fragmentos de outras rochas. Um exemplo de rocha sedimentar, a gente tem o calcário, nós temos o arenito, nós temos a argila. Todas essas são exemplos de rochas sedimentares, como vocês podem ver na imagem que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Nossa terceira e última rocha são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são chamadas assim porque elas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Vamos entender. Nós temos aí rochas magmáticas e rochas sedimentares que elas não conseguem chegar até a superfície terrestre, elas ficam na profundeza da crosta. Eu falei para vocês que a crosta, apesar de ela parecer, né, nas animações e nos desenhos que a gente vê, muito fina, mas ela é muito espessa, ela é muito profunda. E quando esse processo de transformação acontece, elas vão formar outros tipos de rochas, que aí a gente vai chamar de rochas metamórficas, justamente porque são rochas vindas da transformação, da metamorfose de outras rochas, que são as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. Um exemplo de rocha metamórfica, nós temos a gnase. A gnase, ela é uma rocha metamórfica vinda do granito, que é uma rocha magmática. Um outro exemplo, nós temos o mármore, que muitos de vocês devem ter em casa, o mármore, porque ele é muito utilizado para ornamentação de casas. O mármore, ele é uma rocha metamórfica que ele é originado a partir do calcário, que é uma rocha sedimentar. Na 8ª questão, eu perguntei para vocês o que são fósseis. Na nossa aula de fósseis, eu expliquei para vocês que os fósseis eles são restos ou vestígios de um organismo presente nas rochas, seja um organismo aí, um animal ou um vegetal, certo? E aí eu expliquei para vocês o que é um resto e o que é um vestígio. Quando é que esse fóssil ele vai ser considerado um resto ou um vestígio? A gente viu que ele é considerado um resto quando partes do animal ou da planta ele vai ser encontrado aí fossilizado. E a gente disse que isso é um resto. Por exemplo, se foi encontrado caule da planta fossilizado, ou uma folha da planta, ou um osso de um animal, uma concha do animal, então isso é um resto. E quando é que é um vestígio? Eu mostrei para vocês que os vestígios, eles não são partes das plantas, eles são uma evidência da existência aí desse organismo. Na 9ª questão, eu perguntei para vocês qual é a relação que existe entre as rochas e os fósseis. Pois bem, na aula sobre fósseis, onde eu mostrei o processo de formação dos fósseis, falei o que eram os fósseis, eu expliquei para vocês que essa relação se dá justamente pelo fato de que os fósseis eles são formados aí nas rochas. Quais são os tipos de rochas? As rochas sedimentares. Eu mostrei como se dá o processo de formação dos fósseis nas rochas sedimentares, né? Então, a relação que existe entre esses dois é exatamente isso, é que a grande maioria dos fósseis vão ser encontrados fossilizados nessas rochas. Por último, nós temos a nossa 10ª questão, onde eu perguntei para vocês qual a importância do estudo dos fósseis. Pois bem, eu mostrei para vocês que o estudo dos fósseis é muito importante para a gente entender como era o ambiente no qual esse fóssil, né, esse organismo, ele estava submetido na época que ele estava vivo, né? Através do fóssil a gente consegue reconstruir aí como era esse ambiente, o ambiente natural desse organismo. A gente consegue saber qual era o tipo de alimentação que ele tinha ali disponível, qual era o tipo de ambiente no sentido de temperatura, de ser um ambiente mais quente, de ser um ambiente mais frio, né, de ter ou não muito alimento disponível para ele. Também é possível, a partir do estudo dos fósseis, saber a idade das rochas, para a gente construir aí
o nosso período geológico. A partir do estudo desses diferentes fósseis, vocês podem determinar, datar a idade dessas camadas, de quando essas camadas dessa rocha sedimentar, ela se formou. Então, a partir desses fósseis presentes nessas rochas sedimentares, eu posso saber quando foi que essas camadas se formaram. Por isso, também que o estudo dos fósseis, ele vai ser importante para a gente saber aí a idade das rochas. Bem, sexto ano, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido corrigir aí a atividade, né, acrescentado algumas informações, para que vocês incrementem ainda mais as suas respostas. Busquem ler o livro, busquem rever as videoaulas, caso vocês precisem, para relembrar alguns pontos importantes aí de todo esse assunto, porque nós estamos trabalhando tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, então é muita informação. Quando vocês forem ler o livro de vocês, sigam o roteiro de prova que vai ser repassado para vocês. Lá eu coloquei todos os tópicos e as suas respectivas páginas que vocês precisam aí estar estudando para a prova. O nosso próximo encontro vai ser a prova. Boa sorte na prova de vocês. Estudem, se dediquem não só para a prova de ciência, mas para todas as provas. Estudem, revisem as aulas, façam as atividades direitinho, que vocês vão se sair muito bem, certo? Boa sorte para vocês, bom estudo para cada um de vocês. Se cuidem e tchau, pequenos cientistas!